Fala pessoal, bem-vindos a mais um módulo. No módulo anterior a gente falou sobre integrações e agora a gente vai para a aba principal também aqui do painel, uma das abas principais, né, a qual você está aqui nesse curso, que é aprender a criar o seu primeiro agente. Nessa nossa aula a gente vai fazer um overview de tudo que você pode ter apenas na aba configurar agente e aí a gente vai seguir também depois explicando os demais. Então aqui na aba configurar agente é onde você vai realmente configurar toda a sua inteligência artificial principal, tá? Então ela vai ser o que? A IA mestre ali, o cérebro inicial dos seus atendimentos e depois você vai conseguir configurar subagentes também integrado a essa IA. E aqui é bem simples, tá? Eu vou fazer o overview completo para vocês porque a gente vai ter uma aula exclusiva depois para configurar o agente do absoluto zero. Beleza? Então aqui na personalidade e System Prompt é onde você vai inserir o prompt do seu agente. Então você consegue expandir aqui, ó, inserir todas as informações essenciais aqui do seu agente, tá bom? Aqui embaixo em parâmetros de LLM, você vai pôr a sua chave da OpenAI. Então você vai ter que gerar a sua chave da OpenAI, que tudo isso vocês vão aprender no módulo exclusivo de como criar o seu agente. Então você vai aprender a pegar a sua chave API aqui na OpenAI, colocar os seus créditos e para poder você estar utilizando aqui no painel do Alice AI. Aqui no Langsmith, vocês também vão ter uma aula exclusiva onde eu vou explicar para vocês o que é o Langsmith, que é o monitoramento de todas as conversas da sua inteligência artificial. Você vai conseguir monitorar quantos tokens foram consumidos, quanto tempo a IA demorou para responder o seu cliente, quantos segundos, se deu erro, se ela chamou a ferramenta ou não. É realmente você ter ali uns logs completo, eu falo realmente para vocês, 100% completo e de forma profissional, tanto para você tirar print e mandar para o seu cliente explicando por algum motivo de erro, tanto para você também ter um relatório completo de todas as conversas da sua IA e entender quanto tempo ela está gastando por resposta, entender por que ela não chamou tal ferramenta, porque esse painel aqui, ele entrega para você de forma detalhada. E quando você conecta ele com o Langsmith, você avança no nível hard aí para entregar para os seus clientes algo de maneira muito profissional. Por isso, eu migrei a minha operação para esse painel, porque realmente hoje eu consigo entregar de forma profissional, relatórios profissionais para os meus clientes, porque querendo ou não, ainda que eles não entendam sobre termos técnicos, eles precisam ter um relatório daquilo que está acontecendo, por que ele investiu o dinheiro aí nessa sua inteligência artificial, e todo empresário ele precisa de números. Sem números ele não consegue tomar uma nova decisão. Então quando você entrega isso para ele, ele já começa a olhar para sua empresa com outro olhar, com outra visão, e você já fica um profissional ali mais autêntico, né, e requerido dentro desse mercado. Então vocês vão ter também uma aula exclusiva sobre Langsmith. Aqui também sobre o nome do projeto, vocês vão entender por que a gente define o nome desse projeto, tudo isso nos nossos próximos módulos, tá bom? Aqui você vai selecionar o modelo da sua LLM, e aí eles têm dois modelos aqui apenas, que é o 4O Mini e o 4O, que querendo ou não são dos melhores aí da OpenAI para você estar utilizando em agente de IA conversacional, que é o nosso caso aqui. Aqui você vai ter o buffer de espera, tá? Então aqui é um diferencial também, que você consegue economizar tokens da IA, que é o que? Quando aquele cliente manda para você uma mensagem picada, tipo, olá, bom dia, tudo bem? Você consegue definir o tempo que a sua IA vai esperar antes de responder o cliente. Então, se ela vai guardar 4 segundos, 10 segundos, e aqui você consegue arrastar, ó, e definir. Tem até 30 segundos aí, que é um time ideal para a sua IA aguardar antes de responder o cliente, tá bom? Você tem também aqui um campo de memória persistente, que é o contexto. Para que serve esse campo de memória persistente? Ele é basicamente igual o campo CRM. Aqui a sua IA consegue o quê? Armazenando resumos, tá? Isso é no back-end da própria IA, ela sozinha, a partir do momento que você marca esse texto, ela vai o quê? Armazenando blocos de contexto da conversa dela com o cliente para ela não se perder. Então você pode marcar aqui essa caixinha que a sua IA ela vai salvar automaticamente dados do paciente, configurações de clínica, procedimentos escolhidos, tudo aquilo que você utilizar, seja para clínica, seja para qualquer nicho, tá bom? Então você vai, a partir do momento que você marca aqui essa caixinha, a sua IA ela vai ter inteligência suficiente para armazenar essas informações e não perder o contexto. E aqui, essa aba de respostas picadas é a sua IA responder o cliente, não responder ela com textão. Se você marcar aqui essa caixinha, a sua IA ela vai quebrar a mensagem em partes. Então imagina que o seu texto, ele veio um texto enorme, né? A sua IA gerou uma resposta ali com um texto enorme, e se você ativar essa caixinha aqui, a sua IA ela vai dividir por parágrafo. Então observa aqui, ó, ela vai dividir por parágrafo, tá?
com um intervalo ali de 1,5 segundos de intervalo. E aqui abaixo você vai ter a etapa de controle humano, tá? Então, aqui na etapa de controle humano, entra aquela fase que eu falei para vocês, onde a sua inteligência artificial ela vai ter autonomia de chamar o administrador, chamar você que configurou a inteligência ou o dono da empresa, conversar com ele e depois ela retornar uma resposta para o cliente. Então aqui na etapa de controle humano você vai definir o telefone que a sua inteligência precisa chamar. Então aqui eu adicionei o meu número de telefone e aqui você vai ter a regra de consulta. Nessa regra de consulta você pode inserir um mini prompt, tá? Que esse mini prompt é o que a sua inteligência artificial ela vai seguir e ela vai tomar uma decisão em determinado momento. Então imagina aqui, ó, a gente deixa até um prompt aqui dentro, que é o modelo que a IA tem que me chamar quando o cliente chegar nessas etapas. Então, se o cliente forneceu todos os dados obrigatórios, nome completo, CEP, endereço, número, bairro, tamanho, somente quando todos estiverem preenchidos corretamente, aí sim, essa inteligência ela me chama, conversa comigo, eu tomo uma decisão e ela retorna a mensagem para o cliente. E aqui você também tem um exemplo de como é que isso funciona, tá? Me chame se pedir desconto 10%, né, maior que 10%, se der erro técnico. Você também pode direcionar a sua inteligência te chamar em caso de algum erro, para quê? Para que ela não venha retornar uma mensagem para o seu cliente dizendo assim, tive um probleminha técnico, tive um erro aqui, né, em fazer o seu agendamento. Ao invés dela mandar uma mensagem como essa, ela faz o quê? Ela consulta o administrador para que isso não venha acontecer no chat. Então ela aciona você, ela conversa com você e depois que você toma uma decisão com ela, ela retorna um atendimento para o cliente. E isso vocês vão ver na prática também nos nossos próximos módulos, beleza? Então eu espero que vocês tenham entendido essa aba do lado esquerdo aqui do configurar agente. E aqui a gente tem agora do lado direito algumas etapas que são muito importantes para a sua inteligência artificial, que é régua de follow-up, onde você vai conseguir configurar a sua inteligência artificial para ela fazer follow-up de forma automática para os seus clientes de maneira profissional, tá bom? Então aqui você consegue configurar cadências, tá, para ela fazer follow-up. Se você já utilizou o N8N, já utilizou o Make para fazer algumas automações de follow-up, aqui não vai precisar você utilizar eles. Por quê? No N8N, se você já trabalhou com ele, se você não trabalhou, ignora. Mas se você já trabalhou, você sabe que você tem que fazer uma configuração de tempos em tempos, aonde essa automação vai ter que rodar. De tempos em tempos, pegar uma lista de todos os clientes que estão ali na sua etapa de qualificação e fazer um disparo para mandar uma mensagem para esse lead de follow-up. Porém, você não tem controle se você não definir etapas, enfim. E é muito mais complexo do que utilizar aqui o painel do Alice AI. Aqui você consegue configurar cadências, onde a sua inteligência artificial ela vai seguir passo a passo somente aquilo que você definiu, tá bom? Então aqui, ó, tem a etapa de score mínimo. Esse score mínimo é o quê? Lembra que lá na visão geral eu falei para vocês que cada cliente a IA vai determinar qual é o score dele? Então eu vou até voltar aqui para vocês recapitularem junto comigo. Na etapa de visão geral, todo lead que chega, ele chega com score 10, certo? Se você definir que os leads que estão com score 10 vão receber follow-up, você vai ter que vir aqui em configurar agente, vai vir aqui em configurar a cadência e aqui você vai diminuir, tá? Então o score mínimo tem que ser 10. Então a partir de agora, todos os leads que entrarem em contato com você e eles não responderem no determinado tempo e ele tiver com score mínimo 10, que é o padrão que ele chega, a sua inteligência artificial ela vai fazer um follow-up, um remarket para esse cliente. Ela vai mandar uma mensagem personalizada, baseado nas instruções que você vai dar, no tempo que você vai definir, e ela vai gerar uma mensagem personalizada, tendo o contexto da conversa, para reengajar esse cliente. E aqui você pode marcar se vai respeitar o horário comercial ou não, tá? O tempo que ela vai ter que aguardar, você pode definir aqui se é minuto, horas ou dias, para ela estar fazendo essa requisição. E aqui você pode pôr um objetivo da mensagem, que é o mini prompt que a sua IA precisa ter para fazer essa requisição para o cliente. Se você definir apenas o passo 1 aqui, ela vai executar apenas o passo 1 e depois ela não fica enviando mensagens repetidas para o cliente. Se você definir o passo 2, ela vai mandar o passo 2
no tempo que você determinar. Se você determinar o passo 3, que é um novo passo, vai clicar em novo passo e ela vai começar a inserir aqui embaixo, ó, passo 3, passo 4, passo 5, e você pode ir criando aqui 10, 20, 30, 40, 50 passos, como você definir, como você achar melhor. Se você quiser mandar a mensagem para o lead de follow-up o mês inteiro, você pode mandar de 1 dia, 2 dias, 7 dias, 15 dias, 20 dias, 30 dias. Você pode configurar da maneira que você achar melhor e a sua inteligência artificial ela vai seguir exatamente esses passos um a um, beleza? Depois que você fez isso, é só você vir aqui e salvar configurações. E observa que aqui você tem um aviso, que é o que? Configuração de API centralizada, tá? Você consegue fazer o que? Uma configuração de qualquer API que você queira utilizar lá na aba de integrações, que é o que eu falei para vocês, que essa aba de integração vai estar vinculada diretamente com o seu agente. Então lá você pode definir qualquer tipo de API que você quer mandar, se você não quiser utilizar a API nativa aqui do painel, beleza? Então aí é como funciona a régua de follow-ups. Aqui você vai ter também a etapa de bloqueios e gatilho. Na etapa de bloqueios e gatilho você pode bloquear números de telefone. Então, como funciona essa etapa de bloquear número de telefone? Quando você está desenvolvendo a sua inteligência artificial para o seu cliente ou na sua empresa, você está na fase de MVP, que é a fase de teste. Na fase de teste, você não quer liberar a sua inteligência para todo mundo a partir do momento que você conectar o seu aparelho, certo? Então, eu conectei meu aparelho, se eu não definir para quem é que ela vai responder, ela vai sair respondendo todo mundo, por mais que ela esteja ainda no período de teste, e isso é ruim. Por isso, aqui você consegue configurar os números que vão ser permitido a IA responder e os números que não vão ser permitido. Então, se você quiser bloquear um número definitivamente, é só você clicar aqui em bloquear número, e aqui você pode adicionar um único número manualmente. Então imagine que você quer bloquear o número da sua esposa, o número de um cliente aí que você está utilizando, enfim, números que você não quer que a IA ative de maneira alguma ao decorrer dos dias. De maneira alguma, nenhum desses números vão ser ativados, tá? Você pode estar utilizando esse campo, você pode também importar uma lista de números que você tem aí, meus contatos pessoais, eu não quero que a inteligência responda esses contatos pessoais. Você pode importar a sua lista completa aqui, que vocês vão aprender depois, e salvar, que ela vai bloquear. E se você quiser permitir que apenas um único número, ou 2 números, ou 3 números, 4 números, a sua IA ela venha responder, que no caso seria os números de teste. Então imagina que você criou agora a sua IA para um cliente testar, você já configurou o aparelho e você quer que essa inteligência responda apenas o seu cliente. Aí você vai clicar aqui no lado verde, tá? E aqui você vai definir o número do seu cliente. Então, quando a mensagem for desse número, a sua inteligência vai identificar e ela vai responder a essa pessoa. Se mandar de outro número, ela vai verificar quem é que está permitido. E se o número que mandou não tiver permitido, ela não vai responder. Aqui também você consegue importar uma lista e depois vai aparecer os números que você configurou aqui embaixo. Beleza? Então, é mais uma etapa que você tem aqui dentro do painel Alice AI. Aqui na aba de configurar regras, essas regras elas são diferentes do número de telefone. Aqui são regras de palavras, regras de ações que você pode definir para sua inteligência. Então aqui, imagina que você vendeu para uma empresa, tá? Você vendeu para uma clínica, vamos dizer assim, você vendeu para uma clínica e nessa clínica você vendeu exclusivamente para um único profissional, tá? Então a sua inteligência artificial ela vai atender apenas para esse único profissional. Só que se o cliente mandar mensagem para o número principal dessa clínica e ele falar que quer conversar com Dr. Fernando, por exemplo, Dr. Fernando, tá? Ele vai falar, Dr. Fernando, o que é que deve acontecer? A IA deve ignorar ou a IA deve chamar o humano? Você consegue definir. Então, quando ela identificar que vem na mensagem Dr. Fernando, falar com o Dr. Fernando, quero o Fernando, enfim, quando ela mencionar essas palavras que você configurou aqui, pode ser num texto gigantesco. Quando ela identificar o padrão que existe esse nome lá dentro, ela vai executar uma ação que você definir, se é chamar o humano ou ignorar aquela mensagem. Se você quiser, por exemplo, o cliente falou termo financeiro. Quando o cliente falar termo financeiro, eu quero direcionar para o humano, e aí você vai definir qual humano, depois nas automações que vocês vão aprender, vai receber essa mensagem que teve relação com o financeiro. Então aqui você consegue criar várias regras, você vai adicionando, vai definindo a mensagem, o padrão que você quer identificar e se vai ignorar ou direcionar para um humano. E aqui é como funciona
a regra de bloqueios e gatilhos. Eu espero que você tenha entendido aí a sua aba aqui de configurar o seu agente, e aqui na identidade por padrão já vai ficar o nome da sua empresa a partir do momento que você criar a sua conta. Então eu espero que vocês tenham entendido, é muito simples, muito fácil. Com isso, a partir do momento que vocês configurar tudo isso aqui, vocês já vão ter a inteligência artificial de vocês, e é o que vocês vão aprender no módulo exclusivo, onde eu vou ensinar do absoluto zero, que você pode configurar a sua IA. Beleza? Tamo junto, forte abraço e nos vemos aí na nossa próxima aula. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês.